Validação de ontologias não OML, utilizando trabalho formalmente orientado por mim, orientado pelo Pedro Paulo, mas devia ser o contrário, o Pedro Paulo orientou muito mais do que eu. Você tem 40 minutos, no máximo, eu estava treinando para 30, então tá ótimo. Queria agradecer a presença da professora Renata e sua ajuda. Queria agradecer também novamente a presença de todos. Muito obrigado pela presença da banca também. Muito obrigado por me orientar. Vamos lá. Bom, como já falou, meu trabalho é identificação de padrões e modelagem conceitual utilizando a lógica. A ideia é encontrar padrões de erros utilizando a lógica, a linguagem para validação. Bom, temos um sumário aqui sobre o que eu vou falar aqui, sobre o que eu vou falar hoje, para dar uma introdução, para contextualizar o trabalho, falar um pouco da motivação, quais são os objetivos. Depois eu vou falar rapidamente um referencial teórico, falar um pouco sobre o que é o OML, só para situar o que é a lógica, para quem usa cada um desses. Depois vou apresentar uma análise das ferramentas de transformação de um OML para o existente. Foram feitos testes, a gente comparou as ferramentas, chegou à conclusão de para chegar à conclusão de qual ferramenta seria utilizada no resto do trabalho. E eu vou apresentar os resultados da verificação e da validação de duas ontologias. Uma ontologia de biodiversidade, desenvolvida pelo André Albuquerque na Universidade Federal do Amazonas, e uma outra ontologia de eletrocardiologia, que foi desenvolvida aqui pelo Bernardo Gonçalves. Por último, em seguida eu vou falar sobre os padrões de erro de modelagem que eu encontrei, com base nos resultados da etapa anterior. No final, eu vou terminar com as conclusões, quais são os resultados e quais trabalhos futuros a partir desse trabalho. Bom, aí nesse tipo de uma metodologia para desenvolvimento de ontologias, devido até a questão de quão nova é a área, a gente analisando as metodologias que já foram propostas, pode perceber que sempre existe uma etapa de validação. Essa etapa de validação varia muito e dependendo de qual metodologia você está analisando. O que a gente sabe é que essa atividade de validação ela é um tanto complexa, devido até o caráter gráfico dos modelos. É difícil você testar uma ontologia, testar se aquilo que você está representando no modelo é realmente o que você gostaria de representar. Não é como um código computacional que você pode testar, simular e ver se ele está cumprindo a função que ele deveria. Bom, essa dificuldade foi uma proposta para essa dificuldade é a utilização do algoritmo, né, que o Bernardo está aqui, quando se desenvolveram a ferramenta para transformação, e o outro é o Alessandro Benedito, também aluno aqui no NEM, que está fazendo doutorado agora na Itália. Né? Então eles desenvolveram duas ferramentas para tentar ajudar nessa etapa de validação dos modelos. Outra motivação para a realização desse trabalho também foi a identificação de padrões de modelagem, tanto padrões de modelagem correta quanto padrões de modelagem que acarretam erros, que acarretam inconsistências do modelo. Padrões que, quando eles se caracterizam, você acaba representando algo que você não gostaria. Então a ideia é, um dos principais, como o título diz, é a identificação desses padrões. Bom, os objetivos de gerar esse trabalho são dois. O primeiro é avaliar o ganho de qualidade nas ontologias validadas por valor. A gente testar, pelo que eu pesquisei, eu não tinha visto nenhum teste prático em reais de qual é o ganho de validação, qual é o ganho na qualidade das ontologias quando você utiliza a lógica. Uma outra questão também o objetivo é identificar os padrões de modelagem, os padrões de erro na modelagem. Para alcançar esses objetivos, a gente definiu objetivos intermediários, objetivos específicos. Primeiro, testar as transformações, para ver qual é o estado que elas se encontram, quais as vantagens, quais os benefícios de cada uma e quais as limitações também. Em seguida, dado que a gente já escolheu outras, porque também como existem duas transformações, a gente tem que ver qual das duas utilizar, quando utilizar uma, quando utilizar outra, e qual o produto de cada uma delas. Dado que a gente escolheu essas ferramentas, a gente iria então validar. Então o objetivo era validar e documentar um conjunto extenso de ontologias.
como não existem tantas ontologias assim, para ter uma base suficiente para publicadas, aí validou-se várias ontologias que também não estavam publicadas, né? Tanto por alunos aqui que desenvolveram ontologias que não tinham tanta documentação, por outras ontologias que foram publicadas, no caso das duas que eu vou apresentar, que é a da biodiversidade e do ESG também. Então a ideia era validar essas ontologias que foram desenvolvidas por pessoas com backgrounds diferentes, conhecimentos diferentes, em níveis diferentes, e que também tratassem de domínios diferentes, elas apresentadas de funções da realidade diferentes. O terceiro objetivo intermediário seria analisar os resultados das validações, né? Pegar toda aquela documentação a partir da validação e ver o que se repetiu, o que foi importante, o que ocasionou um erro sério, o que foi muito recorrente, para poder depois utilizar esses padrões para melhorar ferramentas, para construir novas ferramentas. Isso. Bom, a maioria das pessoas que está aqui já sabem, não preciso explicar o que é um AutoML, todo mundo já está muito ciente, né? Uma linguagem para modelagem conceitual de ontologias, desenvolvida pelo professor Giancarlo. Ela é um sistema de categorias, independente de domínio, que você utiliza para construir esses modelos. Bom, eu acho essa frase muito interessante do Daniel Jackson, o criador da Alloy. Eu acho que ela descreve muito bem qual o propósito e qual filosofia para construir a linguagem. Qual a menor linguagem de modelagem capaz de expressar um conjunto múltiplo de propriedades estruturais, que é fácil de ler e escrever e pode ser analisado automaticamente. Essa foi a ideia por trás do desenvolvimento do Alloy. É uma linguagem bem simples, a sintaxe dela é pequena, mas você consegue representar um conjunto de categorias, um conjunto de propriedades estruturais interessantes, que servem para alguma coisa. Você consegue analisar automaticamente. Ela tem algumas limitações de questão de tamanho. Ela trabalha com uma hipótese chamada Small Scope Hypothesis, que eles acreditam que você pode encontrar a maioria dos erros em micromodelos. Um tamanho com um escopo pequeno, você consegue encontrar a maioria dos erros que aconteceriam em escopos maiores. Existe uma pesquisa que eles mostraram, que eles testaram essa hipótese e encontraram 95% dos erros. Dos erros existentes, eles encontraram 90% em escopos pequenos. Bom, agora eu vou falar um pouco dessa análise das ferramentas. Como é que a gente fez essa análise, como que a gente comparou. Bom, existem as duas, como eu tinha falado anteriormente, as duas ferramentas, uma desenvolvida pelo Alessandro e outra pelo Bernardo, que tinham propósitos diferentes, da interpretação que eu tive, que eram de objetivos diferentes. Tinham níveis de complexidade também diferentes, né? Só que a gente resolveu testar para ver como que na prática cada uma se comportava, né? Qual era o resultado que a gente tinha em cada situação. Então o que a gente fez foi testar extensivamente, em todos os casos possíveis que a gente encontrava, essas ferramentas. E depois catalogamos os erros que foram encontrados, se era erro sintático, erro de implementação da ferramenta, ou erro no algoritmo de transformação. Tinham vários tipos de erro. Aí isso foi catalogado e a gente chegou às seguintes conclusões. Fiz uma tabela agora aqui que mostra, o verdinho mostra que o quesito avaliado é muito satisfatório, o amarelo mostra que ele é satisfatório, mas não é totalmente, não é excelente. E o vermelhinho mostra que ele está precisando melhorar nesse quesito. Bom, comparando as duas transformações, na questão da abrangência, o que a gente percebeu foi que a transformação do Alexandre Benevides, ela cobre todos os conceitos em AutoML, ela representa todos os construtores que você poderia representar na linguagem. Enquanto a transformação do Bernardo, alguns construtores eles ficam de fora. O problema no próximo quesito é que está corretor. Apesar da transformação ela aceitar todos os construtores de AutoML, a maioria dessas transformações elas são feitas de forma inexata. Assim. Ela não transforma realmente, ela não representa o mesmo que a ontologia representa. E aí também apresentou muitos erros mesmo de implementação.
que muitas vezes os códigos gerados não executavam, ele não sabia o motivo que ele executava, ele não transformava totalmente. Enquanto a do Bernardo, apesar de ter um escopo menor, ele sempre, a tendência era sempre estar certo o código. Até avaliando os testes, você pode perceber que a maioria das situações, a transformação do Bernardo, todas que ele fazia, se propõe a fazer, ele fazia corretamente. Em questão da usabilidade, para você começar a usar a transformação do Bernardo, muito fácil, é um arquivo Java que você executa, coloca o modelo, ele coloca onde você quer que saia, ele sai tranquilo. A do adolescente é um pouco mais complexo e até desestimula a utilização, porque você tenta usar, você tem que configurar o Eclipse, tem que colocar no caminho, às vezes o wiki às vezes não funciona, a versão do Eclipse dá problema, aí é um pouco mais complicado e desestimula a pessoa que está tentando usar, está tentando avaliar aquela ferramenta para utilizar. Bom, a questão de legibilidade do código gerado, apesar do Alloy ser simples, as estruturas que têm que ser representadas são muito complexas. Então, em ambos, o código é difícil de ler, você demora muito tempo para entender. Se você não tiver um conhecimento profundo de OpenML e um conhecimento de Alloy, fica complicado você entender o que cada daquelas regras de Alloy quer dizer. Então, se tem um erro, é difícil você encontrar. O Alloy ele aponta onde está o erro, tem um erro sintático aqui. Mas você não consegue entender por que aquele erro acontece e como consertá-lo. Então, nessa questão, as duas são complicadas. E a questão dos recursos, tem a do Alessandro, ela se destaca um pouco mais na questão da verificação dos mundos, que ele faz uma relação dos mundos existentes. Então, questões, por exemplo, de antirrigidez, propriedades de antirrigidez, elas são facilmente checadas. Você consegue ver uma relação. Então, com base nessa análise, a gente chegou à conclusão de que é mais interessante você unificar as duas ferramentas. Apesar de elas terem se desenvolvido em plataformas diferentes, a do Bernardo usa Java, a do Alessandro usa TL, o maior ganho, na minha opinião, seria juntar essas duas ferramentas. Por quê? É preciso perceber que elas são meio que complementares nos quesitos, enquanto uma ela é problemática, a outra se destaca nesse quesito. Então, por exemplo, na questão da corretude, muitas das soluções para os problemas encontrados na transformação do Benefits, elas são solucionadas com as transformações do Bernardo. Então, na prática, o que eu fiz no restante do trabalho foi sempre transformar nas duas ferramentas e depois pegava o código, olhava, analisava e juntava. Porque as duas, em alguns casos, você não precisava transformar. Mas não precisava transformar nas duas. Mas eu sempre transformava para comparar quais eram as decisões e depois juntar e fazer um modelo integrado das duas, juntar as duas e ter um código Alloy para poder fazer a análise. Então, eu acredito que é muito mais fácil para o Nemo, para a comunidade, manter uma ferramenta só do que manter duas. Mas elas foram desenvolvidas com propósitos diferentes, elas não vão fazer a mesma coisa. Na prática, eu não encontrei uma situação que você se precisava exclusivamente de uma das ferramentas. Os erros, eles foram encontrados sempre. Se eu transformar só em uma e testasse até o final, ele encontraria e corrigisse, para que ela ficasse pronta para usar, eu encontraria o mesmo erro nas duas ferramentas. Então, o resultado daquele objetivo foi alcançado nesse sentido, a gente conseguiu analisar, comparar e criar uma proposta. Tem alguma coisa mais de teste? A gente conversou já, ele está tentando já integrar essas duas ferramentas no trabalho dele agora. Bom, agora eu vou passar para a próxima etapa do trabalho, que foi a verificação e a validação das ontologias de fato. Então, vou só apenas situar aqui o que eu quero dizer com verificação e validação. Verificação, eu quero dizer a questão sintática, se as regras da linguagem estão sendo respeitadas. Um exemplo de erro sintático é esse micromodelo aqui. Tem pessoa especializada em homem. Pode ver que são dois kinds e pela sintaxe OpenML não é permitido. Uma vez que o kind ele define um princípio de identidade que, no caso das instâncias, teriam dois princípios. Então, esse tipo de erro está encontrado na verificação. Esse erro ele é encontrado a partir do editor desenvolvido pelo Alessandro, que além da ferramenta de transformação, ele tinha um editor, o OpenML editor, que faz a verificação sintática. E foi possível perceber que, quando os modelos não utilizavam o editor, eles
tendiam a cometer erros. Pela complexidade da linguagem, a quantidade de regras, o número de erros encontrados foi grande. Sim, sempre tinha algum erro. Bom, sobre a validação, eu quero dizer se a ontologia representa precisamente o que ela deveria representar. Ou seja, se o domínio modelado condiz com a ontologia. Então aí, na validação, que a gente analisou e encontrou os padrões de erros, né, que são esse tipo daqui. A gente também chegou a encontrar padrões de erros sintáticos também, mas eu acho que a relevância desses é um pouco menor.